Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez convosco aí. Como os irmãos viram na introdução que eu fiz aí, hoje estamos aqui para apresentar a vós outro a lição de número 8, que será dada aí no próximo domingo, dia 24 de maio, né? Bem, nesse trimestre nós estamos estudando os Salmos como uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Para iniciar a minha falação, dentro do que observei aí do nosso texto áureo, da nossa verdade aplicada, do texto de referência, em resumo, que entendi para sermos atendidos por Deus, nós precisamos estar próximo de Deus. E esta proximidade, ela se torna muito mais efetiva quando nós a exercemos de filhos de Deus para com o nosso Pai eterno. Veja, como objetivo para este primeiro tópico, nós temos aí de apresentar, conflito existencial de Asaf. Como sempre faço, falei aí dentro desses 3 primeiros subtópicos, desse nosso primeiro tópico, que falei sobre esse conflito existencial de Asaf. Como fiz na última lição, pedirei a você que fique aí com a sua Bíblia aberta, fique aí com a sua revista em mãos para conferir a minha falação, se vai estar de acordo, com o contexto da revista, com o contexto dos versículos que vamos usar aqui extra ao texto base desta lição, na nossa exposição. Vimos que como texto de referência nós temos aí o Salmo 73 e o versículo 1, assim como o Salmo 77, versículo 3, 4, 7, 11 e o versículo 16 também. Deriva-se a Asaf os Salmos 50, 73 a 83, 12 salmos. E o Salmo 73, ele dá início à terceira seção dos livros dos Salmos, que vai do Salmo 73 aos Salmos 89. Com relação ao Salmo 73, vemos aqui já de início, Asaf, vemos a fé de Asaf na bondade de Deus. E é exatamente isso que vai tratar aí o nosso primeiro tópico, subtópico, falando a respeito da bondade de Deus. Aí nós já temos de antemão o nosso ponto de partida, que diz que a bondade de Deus, ela permanece para sempre, A bondade é um atributo, é um dos atributos morais de Deus. Segundo o dicionário Strong, a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar a sua própria vida e bênção aos que se assemelham a ele no caráter moral. Portanto, a bondade é quase idêntica ao amor da complacência. Ou seja, essa complacência aqui, se tratando de Deus, é a disposição de Deus para conosco, de sempre com uma intenção de nos levar a estar próximo dele e alienado de tudo aquilo que não o agrada. Portanto, meu amado, é de se notar que os salmos de Asaf nos ensina, nós vamos aprender aqui algumas lições preciosas, como temos aprendido com os salmos que temos estudado aqui nesse trimestre. Então, não será diferente hoje. Vamos aprender aqui lições valiosas de como vencermos esses tempos de aflições, Lições como a de que nós vimos aí na nossa introdução, que o caminho da oração é sem dúvida o caminho que deve ser tomado para nós alcançarmos então
em meio a tantos momentos difíceis, a ajuda divina, que vai nos garantir sempre a vitória nesta caminhada. Então, todos os questionamentos que passou pela mente de Asaf, a conclusão de Asaf foi que Deus era verdadeiramente bom. Deus é benigno, por isso devemos permanecer firmes nele, mesmo em meio à dificuldade, permanecermos em sua bondade, pois assim nós vamos crescendo e nos desenvolvendo em sua graça, né? Em direção a uma eternidade com ele. Pois como Paulo diz, né, nos mostrou que a maior demonstração do amor de Deus para nós ou por nós foi enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar. Romanos 5 e o versículo 8. Observe que Deus, em sua infinita bondade, ele nos dá Jesus. Quando ainda, veja que o apóstolo diz, quando ainda éramos seus inimigos. Mas, mesmo assim, ele manifestou a sua bondade em meio à nossa maldade. Foi isso que, a princípio, não entrou na cachola de Asaf, né? Vemos ele questionando a Deus a respeito da prosperidade ímpia, né? E a bondade de Deus, ela é sem acepção de pessoa, no sentido de ser oferecida à humanidade, tanto de bons como de maus. É o que vai dizer Mateus capítulo 5 e o versículo 45, né? Que ele manda o sol tanto para bons como para mal, a chuva tanto para injusto como para justo como para injusto. Lucas, ele vai dizer que por sermos semelhante a Deus, sermos filhos de Deus, a semelhança de Deus, termos esse caráter do atributo da moral de Deus em nós, nós temos que exercer esta bondade sem fazer acepção de pessoa assim como Deus. Lucas 6, 35 e 36 diz isso, que nós temos que amar os nossos inimigos, fazer o bem, emprestar sem nada esperar de volta. E ele diz que grande será o galardão daquele que assim faz, porque somos filhos do Altíssimo e porque ele é benigno para conosco e benigno para com os ingratos, né? Porque Deus é benigno com os ingratos e maus. E termina dizendo: sede vós misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, diante de um Deus tão bom, nós vemos Lucas dizer que ele manifesta a sua bondade até para com os ingratos. Observe que o apóstolo Paulo afirma algo semelhante em Romanos capítulo 2, versículo 4, onde ele fala daqueles que desprezam a riqueza da benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que essa benignidade de Deus pode os levar a o arrependimento. Agora, a nossa conduta diante deste questionamento tem que ser qual? Pois nós não podemos deixar de observar que essa mesma conduta que houve em Asaf, nós podemos tê-la também, né? De pensamentos, questionamentos surgir na nossa mente, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Então, diante desse tipo de situação, vai nos aconselhar o nosso comentarista que nós devemos resistir. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre nós tentação senão humana, mas que Deus, ele é fiel para não nos deixar tentar acima do que nos suportamos, do que podeis, né? Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. Mais à frente,
Tiago 4,7, falando a respeito do diabo, e aqui eu quero usar esse texto para tentação. Se nós resistimos à tentação, com certeza nós vamos vencer, porque ela vai fugir de nós. Então o segredo é não ceder à tentação, pois se cedermos à tentação, ficaremos então nos martirizando, como foi o caso de Asaf. E a nossa alma, ela com certeza entrará em um fracasso espiritual, em uma falta de compreensão, em ficarmos ali nos martirizando, questionando, perguntando a Deus o porquê isso, porquê aquilo, porque acontece na vida alheia e não acontece na minha. Asaf, querido, ele se preocupou tanto com isso que quase desviou. Ele confessa, quase me desviei. A fé do salmista, ela quase naufraga. Isto é o que acontece com quem cede. Tanto faz ser nesse sentido aqui de Asaf estar questionando a Deus, porque quem somos nós cacos, né? Para estarmos diante do Criador questionando alguma coisa, tanto faz ser nesse quesito como em qualquer outro. Quem cede à tentação, ele acaba perecendo diante de Deus. E no caso aqui de Asaf, acaba entrando numa falta de compreensão quanto à bondade de Deus. Devemos seguir os conselhos bíblicos que está em Salmo 121, os conselhos bíblicos que Paulo nos dá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 e Filipenses capítulo 2 e o versículo 5, aonde tanto o salmista como Paulo nos ensina que nós temos que estar com os nossos olhos, com a nossa mente no andar de cima, né? Com os nossos olhos, com a nossa mente no alto, com o nosso coração cheio dos sentimentos que há em Cristo. Se assim o fizermos, não correremos o risco de cair em tentação e nem de ficarmos nos ocupando com o que está acontecendo com a vida alheia. Em sumo, questionando a Deus, perguntando a Deus, por que Deus, o fulano tem uma casa e eu não tenho? Por que o fulano tem um carro e eu não tenho? Por que o fulano tem uma família assim, assada e eu não? Por que o fulano tem isso? Por que o fulano tem aquilo e eu não? E o pior, meus irmãos, é que às vezes esses questionamentos feitos a Deus não é só com relação à vida de um ímpio, mas um irmão observa a vida de outro irmão e fica com esse tipo de situação. Né? A pessoa que questiona a Deus o porquê que aquele irmão está sendo, está em uma situação de bênção e ele não, é porque esta pessoa não conseguiu parar e observar que existe tanto para a vida do ímpio como para a vida do crente N situações que os levaram a aquele patamar de vida, a uma vida abençoada, a uma vida próspera. E aí é assunto para uma outra lição, tá? Por ora, eu posso dizer que a pior consequência que atitudes como esta de Asaf ou pode trazer para a vida de uma pessoa é um sentimento maldito, um sentimento infernal, o sentimento da inveja. Certo, quem alimenta esse questionamento ou questionamentos como esse dentro de si, ele vai estar dando lugar a esse sentimento maldito, vai estar dando lugar à inveja, vai estar adubando o terreno do seu coração para que a inveja ela se manifeste e cresça. Asaf, ele foi infectado por essa raiz maldita do inferno. Asaf 73:3, ele chega a dizer, a confessar, pois eu tinha inveja dos nércios
quando via a prosperidade dos ímpios. A inveja, meu amado, ela surgiu em Asaf porque Asaf parou para observar a vida do ímpio. Se Asaf usasse todo este tempo que ficou ali observando a vida alheia e tivesse procurado e fazer o que fazer, como por exemplo buscar a Deus, buscar a se envolver com as coisas de cima, se envolver com Deus, mesmo em meio às dificuldades, com certeza ele ia ter o seu coração cheio dos sentimentos daqueles que se colocam em oração buscando a Deus em tempo de crise. E assim ele ia conseguir ter a inspiração do alto para atravessar os percalços que abruptamente vai surgindo na caminhada cristã. E ainda que ele parasse para observar a odisseia da vida ímpia, não teria inveja, mas antes teria compreensão do que tinha levado aquela pessoa àquela situação de vida, fosse essa pessoa uma pessoa ímpia ou não. A sua atividade seria orar, se consagrar, ter atitudes de buscar situações que o leve a chegar a ter, quem sabe, uma melhor prosperidade ainda. E além disso, teria a compreensão que se essa prosperidade não fosse possível, né, buscando a Deus, ele teria a necessária compreensão de que prosperidade igual a que nós temos, ímpio nenhum vai ter se não se converter a este bom Deus. Irmãos, quem deixa este sentimento se apossar do seu coração, com certeza terá sérios problemas na sua alma, porque os pode levar à sua destruição total, como vimos na lição passada com o caso de Esaú. Infelizmente, a igreja, o povo de Deus, desde os tempos antigos, tem deixado com que essa raiz de amargura entre em si e se crie e ganhe campo em seu coração. E se não conseguirmos, ou vou dizer assim, a pessoa que permite isso, se não conseguir entrar pelo caminho da humilhação para buscar a Deus, entrar pelo caminho de se humilhar para buscar a Deus, para encontrar o Deus de bondade e misericórdia, que é o único que pode entrar entre juntas e medulas, entre divisão de alma e espírito, e arrancar este sentimento infernal de dentro dele. Sentimento que, como nós vimos na lição passada, não vai prejudicar só quem o tem, mas a outros também, até o levar ao estado final de uma eternidade sem Deus. Provérbios capítulo 14, o versículo 30 diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Mateus Henry, em seu comentário desse Provérbios 14:30, diz que um espírito de cura, constituído de amor e mansidão, de uma disposição sincera e amistosa e alegre, é vida da carne que contribui para uma boa constituição do corpo. Em contraponto, Mateus Henry diz que, a respeito da inveja, que espírito irritado, invejoso, descontente é a sua própria punição. Ele consome a carne, empalidece a aparência
e é a podridão dos ossos. Diante deste quadro, meu amado, temos que ter todo o cuidado possível para não dar lugar à inveja, pois os seus resultados, eu já disse acima, é uma total destruição e, pior de tudo, que vai levar a quem deu lugar a passar uma eternidade sem Deus. Aqui aprendemos que o Salmo 73, ele registra, a partir do conflito existencial de Asaf, pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência e nos ensina a evitá-los para termos uma vida sadia e totalmente abençoada por Deus. O nosso segundo tópico vai falar a respeito de como vencer, vencendo o sentimento da inveja. Como objetivo para este tópico nós temos aí o ensino de como vencer o sentimento da inveja, ou seja, vamos estar aqui pontuando ainda mais, né? Então, como vencer ou suplantar este mal na nossa vida? Creio que neste último tópico que comentei, já tenha de certa forma alcançado este objetivo. Mas aqui vamos pontuar mais algumas lições para ter este mal distante de nós. Veja, Asaf ele teve de deixar de olhar a vida alheia e focar em si mesmo para ter esse mal varrido de si. Agora, só foi possível quando Asaf teve a ação que o levou a estar próximo de Deus e assim não naufragar na sua fé. Foi sem dúvida ele ter ido ao santuário. Ao entrar no santuário, Asaf passa a ter ensinamentos preciosos. E aqui eu quero nos levar a notar que o que aprendemos com essas ações de Asaf. Primeiro, aprendemos a importância de ir no santuário, a importância do santuário para nós. E ir ao santuário para nós, acredito piamente nisso, não é ir simplesmente a um templo, a um local onde se oferece uma celebração a Deus, ou, em outros casos, oferecer uma celebração a pseudos deuses. Mas para dentro de nosso contexto e do contexto de Asaf, santuário é o local onde a igreja, o povo de Deus se reúne, se comunga, local consagrado para se oferecer a celebração ao único e verdadeiro Deus, de onde recebemos a palavra de Deus. Entre um culto e outro, nesses cultos, entre um momento de adoração e oração, nós vamos recebendo então o ensinamento da palavra, entre se ensinar a palavra e a pregação, e nesse interim de tempo acontece o que houve com Asaf a partir do versículo 10, uma mudança drástica de direção. Ou seja, a pessoa, ela se converte. Essa é a palavra mais conclusiva que posso dizer. A pessoa se converte. E por que isso acontece? Porque ali, observe, o Espírito Santo tem a oportunidade de convencer o homem dos seus erros e o levar a buscar a Deus, em Deus, o perdão destes erros. E além disso, destaco aqui
nessa importância do templo, pois no templo nós temos também a oportunidade de recebermos as revelações nos dadas pelo Espírito Santo, a revelação de Deus, pois quem prescruta, quem vai até a eternidade, quem vai até os céus e prescruta a mente de Deus e nos traz a revelação do eterno, é o Espírito Santo. E outra, como consequência dessa ação de Asaf, de ter ido ao templo, de ter buscado a Deus, foi-lhe permitido a sua restauração imediata. Uma única atitude, meu querido, mudou tudo. E com isso, nós aprendemos que ir ao templo também é a oportunidade do Espírito Santo de nos levar a buscar esta restauração em Deus. Pois quem esquadrinha o homem? É Deus. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Desde o princípio, nós vemos Deus trabalhando na restauração do homem, mostrando assim que o Eterno não abre mão da coroa da sua criação. Mesmo esta pessoa, esse indivíduo estando nas condições em que Asaf se encontrava, em que estamos estudando aqui, né? De perturbação, de inquietação, né? Ou, quem sabe, como Davi, né? Como estudamos na lição de número 6. Assim como na condição de muitos homens de Deus, que nós encontramos pela Bíblia, né? Caso de Elias dentro da caverna. O interessante é notarmos que Deus, ele sempre trabalha no homem para encaminhar este homem à restauração, a ser restaurado por ele. Queridos, nós devemos evitar a todo custo o pecado na nossa vida. A todo custo nós temos que evitar. Mas, se por causa de um vacilo pecarmos, temos que entender que junto ao trono da graça está assentado à direita de Deus, aquele que tem o poder e que pode perdoar e purificar a todos quanto buscar o seu perdão. E assim, procurar se aproximar de Deus com humildade, sinceridade e arrependimento, buscando ajuda em Cristo para essa reconciliação com Deus. Aqui temos outro aprendizado com essa ação de Asaf, que todas as vezes que nós tirarmos os olhos de Deus e colocarmos na circunstância, com certeza nós vamos naufragar. Não foi assim com Pedro e assim vai ser com a gente. Acabamos naufragando na fé por fixar nossos olhos no que não devemos. Mas assim que clamarmos a Jesus por socorro, por estarmos naufragando, vemos Jesus com a sua mão amiga, nos livrando desse naufrágio, nos colocando em sua embarcação e nos levando com ele nessa embarcação. Uma outra lição que aprendemos com Asaf, ou com a ação de Asaf, é que quando ele entra no templo e fixa seus olhos em Deus, tira a atenção da vida alheia e coloca a sua atenção em Deus, Asaf passa a observar, a ver que a prosperidade ímpia, ela era ou ela é transitória. Aqui aprendo, falando a respeito das circunstâncias da vida, quando olhamos para os ímpios e vemos a sua prosperidade, somos levados a achar que não somos abençoados por não termos tal prosperidade. Porém, Paulo, ele nos mostra
que toda esta aflição e angústia causada na nossa alma, seja por esse motivo que é expresso aqui por Asaf, ou por qualquer outro motivo, toda angústia, toda aflição, Paulo vai dizer para nós que não é para ser comparado com o peso de glória que nos aguarda no porvir. Irmãos, as maravilhas, as mais admiráveis maravilhas que existem nesse mundo moderno, perto de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, antes mesmo da fundação do mundo, irmão, tudo isso, Torre Eiffel, né? Todos esses monumentos que existem no mundo, essas maravilhas que abrilhantam os olhos dos homens, tudo isso, diante do que Deus tem preparado para nós, é lixo, é escória. A Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Se estamos na companhia do Eterno, com os nossos olhos fixos em Deus, a gente passa a entender que nesse estado terreno que vivemos, as circunstâncias transitórias que passamos aqui, nós passamos a entender que em Deus nós temos sempre presente um Deus que é o Jeová Jireh, o nosso provedor. E ele jamais vai nos deixar faltar nada. Nós estudamos isso na lição de número 3, o Supremo Bom Pastor, de nada terei falta. Ou seja, Deus, não terei falta de Deus para me ajudar nas minhas lutas, das minhas aflições, assim também como ele não faltará enquanto eu estiver vivendo uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida próspera. Basta somente buscarmos nele a ajuda necessária. Concluindo esse tópico 2, para vencermos a inveja ou qualquer mal que possa nos assolar, é só nos aproximarmos de Deus, ter os nossos olhos fixos em Deus e deixar Deus nos restaurar. Assim, nós vamos perceber que a prosperidade verdadeira é aquela que o cristão tem em Deus e não essa passageira e transitória que o mundo prega com tanta ênfase. O nosso terceiro tópico, clamando em meio à angústia. O objetivo desse terceiro tópico é explicar a importância de clamar em meio à angústia. Em meio a essa situação conflituosa em que se encontrava Asaf, nós vemos então o grito do aflito. Salmo 77, o versículo 1, Asaf diz: clamei a Deus em mim, clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Ou seja, Deus não inclinou para Asaf as orelhas. Deus não inclinou para Asaf o ouvido. Mas quando diz que Deus inclinou para mim os ouvidos, primeiro, antes de dizer que Deus parou para ouvir, inclinou, ou seja, isso no original dá o entender de que Deus levanta do seu trono e emprega atenção ao que Asaf estava lhe pedindo, ao grito do aflito. Deus emprega atenção à oração, ao clamor de Asaf. Deus deu atenção ao grito do aflito. Vimos na lição passada com Davi que Deus colhe nossas lágrimas e põe-as em um odre e elas ficam ali registradas em seu livro. Isso nos mostra que sempre teremos o auxílio de Deus
todas as vezes que o clamar. Tanto faz ser nesse versículo de Asaf, que Asaf fala no Salmo 77:1, como esse de Davi no Salmo 56:8, né? Com em diversas partes da Bíblia, se formos pontuar dentro desse assunto, teremos sempre esse aprendizado de que Deus sempre estará pronto para nos auxiliar quando clamarmos a Ele em tempos de aflições e angústia. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados para os dias maus. Efésios capítulo 6, versículo 3. Mostrando assim que estar preparado é estarmos revestidos das armaduras de Deus. E uma das armaduras de Deus, registrada em Efésios capítulo 6, versículo 18, é a oração. Então, meus amados, nós precisamos de andar preparado. Então, para vencermos as aflições da alma, como vimos aqui, primeira coisa que deve se fazer é clamar. E clamar no original é gritar, gritar a plenos pulmões. Precisamos entender que mesmo sendo nós discípulos de Cristo, templo do Espírito Santo, Paulo diz que nós continuamos sendo vaso de barro, 2 Coríntios 4:7, mostrando assim que somos totalmente dependentes da graça do Senhor nesse enfrentamento de tantas situações que aparecem e querem nos sufocar. Porém, se estivermos devidamente aparelhados em Cristo, com certeza iremos triunfar sempre nessa nossa batalha diária. Amados, nós precisamos entender que nós não somos supercrentes e não estamos isentos de passar por situações tais como essa que estamos falando aqui. Agora, o que não pode é a gente fechar a boca, parar de clamar, fechar o coração e deixar que as aflições calem a nossa boca, pare a nossa alma. Aflições, todos que estão em Cristo sabem que enquanto estiver neste mundo, terá, e não são poucas. João 16:33, lá vai dizer aflições. Por isso, Paulo nos ensina a estarmos revestidos das armaduras de Deus, para quando os dias maus aparecer, possamos estar devidamente aparelhados para vencermos as aflições, as angústias, somente recorrendo a Deus. Nesses momentos de aflições e angústia, somente recorrendo a Deus e clamando a Ele, é que nós vamos ter acalento para a nossa alma. Se tratando da aflição da alma de Asaf, aí segundo a nossa revista, Chaplin diz que o coração de Asaf, vamos lá, se tratando da aflição da alma de Asaf, comentário de Chaplin diz que o coração de Asaf recusa o consolo. Dessa parte do trecho bíblico, ele diz que talvez alguns amigos tenham vindo até Asaf para o ajudá-lo, mas nada podia ser feito para estancar a dor que havia em Asaf. Parecia que Asaf estava transpassado pela espada da tristeza. William Sharpen diz que Asaf era pouco mais do que um cadáver ambulante. A versão King Jameson, falando a respeito de Salmo 77, versículo 2, que Asaf expressa, na expressão de Asaf, que a sua dor, a dor de sua alma, ela tinha entrado noite adentro. A Bíblia não nos diz o que tinha acontecido com Asaf, mas é óbvio que dá para entender que o que tinha acontecido com Asaf era algo terrível. E devido a isso, Asaf estava com uma carga tão pesada de tristeza em sua alma que ele não estava suportando.
Sabemos que na hora de uma tristeza de alma causada por uma perda terrível, um dos sintomas é que não queremos ser consolados. Quem está de fora, o único desejo é de consolar o que está sofrendo. Porém, tem situações que quem está de fora, o máximo que pode fazer é orar, é pedir a Deus que, em seu infinito poder e bondade, possa ir até a alma do aflito e levar a ela o refrigério necessário. E jamais podemos ignorar a dor da alma angustiada, ou tentar medi-la sem termos passado por algo semelhante. Quem já passou por uma tristeza, por uma angústia, por uma perda terrível, consegue entender então a tristeza de uma alma que assim está. Esta pessoa sabe muito bem que o melhor neste momento é se manter longe, no sentido de estar orando, né? Pois ali no momento presente, um simples abraço vai valer mais do que 1000 palavras. E na ausência, a oração feita, ela vai valer por milhões de atitudes. Irmão, temos que entender que nenhum de nós está isento de passar por tal situação, como esta que Asaf passou, como aqui estamos comunicando neste momento. Por isso, nós precisamos entender o conselho de Paulo, de nos fortalecer em Cristo, na força do seu poder, para quando chegar esses dias nas nossas vidas, esses dias maus, como chegou na vida de Asaf, possamos estar firmes em Deus, possamos ter de Deus a força necessária, o consolo necessário para vencer, e possamos ter um entendimento de que, enquanto estivermos nesta vida, nós sofreremos tais situações. Precisamos clamar firmemente, sempre confiando em Deus e sabendo que só Ele tem o refrigério para a nossa alma. Para isso, precisamos estar com a nossa fé revigorada, com os nossos olhos fixos em Deus, pois só assim nós veremos que não vamos naufragar. Vamos ver ao contrário. Vamos chegar diante do mar, como o caso aí de Moisés, e vamos ver o mar se abrir à nossa frente. Vamos contemplar o extraordinário milagre de Deus acontecendo na nossa vida, pois em meio às aflições e angústia, nós devemos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus e buscá-la, pois Deus é quem tem realmente o poder de nos ajudar. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O clamor de um necessitado, jamais Deus deixará de atender. Assim, aprendemos como ter a nossa fé restituída, fixando os olhos em Deus e não no que causa tristeza. Pois quando fixamos os nossos olhos na tristeza, a alma perece dentro de um buraco sem fundo, e como vimos aqui no caso de Asaf, não quer o auxílio, não quer o socorro e nem o consolo de Deus. Não podemos nos esquecer que somos discípulos de Cristo, sim, templos do Espírito Santo, sim, mas não somos supercrentes. Mas a realidade é que somos vasos de barro, sim, com um tesouro precioso dentro de nós. Mas
não podemos deixar de perceber que, como vasos de barro, nós somos totalmente dependentes da graça deste Deus que está sempre pronto a nos atender e chegar até nós, nos dando condição de triunfarmos sobre aflições e angústia que tenta sufocar a alma de quem está passando por situação como essa que vínhamos comentando até aqui. Amém, meus irmãos? Quero convidar vocês a deixar aí o seu like, o seu comentário. Diga aí o que você achou dessa lição. É importante o seu comentário para nós, né? Compartilhe aí esta lição. Nós estamos aí tentando, com essa linguagem simples que temos, alcançar os 1000 inscritos, né? Chegar aí na casa dos 1000, já faltando um aí para 500. Queremos chegar aí na casa dos 1000 inscritos e assim continuar crescendo, né? Então, o seu comentário, o seu like, você compartilhar esta revista aí nas suas esta lição aí nas suas redes, será de suma importância essa ajuda para que possamos aí alcançar crescimento, tá bom? Se você chegou até aqui e se ainda não é inscrito no canal e chegou até aqui, antes de sair deste vídeo, pisca aí nessa tarjazinha vermelha escrita inscreva-se. Inscreva-se aí no nosso canal. Também acione aí o sininho das notificações para que assim que eu postar os vídeos, você possa ter aí de antemão, né? Poder vê-lo e ouvi-lo aí de antemão, tá bom? Eu vou tentar aí sempre, às quarta-feira, tá postando os vídeos, né? Nós temos os nossos intempéries de vida, então é difícil, mas eu vou tentar sempre nas quarta-feiras estar postando o vídeo para que fique aí gravado, que sempre toda quarta-feira nós teremos um vídeo novo com relação à nossa lição da semana, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.